começar mais um bate-papo, participe. Hoje é quinta-feira, 18 de maio, e nós vamos falar sobre direito de família, literatura e linguagem e também sobre artes visuais. Nós começamos com os defensores públicos Sérgio Salles Pereira e Adriana Martins. O assunto é a campanha nacional Família Afetiva. Essa iniciativa, essa campanha, ela faz parte da programação do Dia Nacional dos Defensores Públicos, que é amanhã, 19 de maio. A família afetiva é uma formação familiar que tem como elemento fundamental o afeto, superando dessa forma até mesmo o vínculo biológico. Então a gente vai entender melhor no bate-papo, na conversa, é claro. O 20º Fórum de Letras da UNAMA começou ontem, evento tradicional do curso de Letras da Universidade e também da comunidade acadêmica como um todo. O Fórum discute neste ano o ensino da literatura e das línguas na Amazônia. A programação oferece várias atividades, conferências, mesas redondas, enfim. Até sexta-feira tem muita coisa boa. Mais detalhes com a professora universitária Veridiana Valente, que é coordenadora do curso de Letras da UNAMA. E no último bloco, conversamos com o artista visual pernambucano Paulo Meira, que vai entrar no intervalo. Ele vai apresentar no Casarão Fotoativo aqui em Belém uma seleção de obras dos últimos 20 anos da trajetória dele. Os trabalhos são em diversas linguagens, como escultura, pintura, vídeo e fotografia. Eu tenho a ajuda hoje da produtora cultural e professora universitária também, Elaine Oliveira, que eu agradeço muito por ter vindo. Tenho também outra ajuda, que é da jornalista Dani Mendonça, que recebe a sua participação, suas perguntas, seus comentários e suas sugestões. A gente está aqui esperando que você participe para o programa ficar melhor ainda. Agradeço a todos por terem vindo, para a gente bater esse papo hoje. E começamos falando dessa campanha da Defensoria Pública e da Defensoria Pública de um modo geral. Afinal de contas, amanhã é o Dia do Defensor Público. Eu já dou parabéns antecipadamente. Obrigada. Pelo trabalho de vocês, que merece. Mas eu queria começar um pouquinho falando dessa campanha, né? Que ela já foi lançada no Brasil, no país, que é dia 5 de maio, que é Família Afetiva. E agora, rapidamente, eu falei um pouquinho o que seria família afetiva. E quando a gente fala família afetiva, parece uma redundância, né? É mesmo que falar de atendimento na saúde, atendimento humanizado, né? Porque parece redundante, que parece que é o óbvio. Mas o que seria realmente essa família afetiva e por que essa campanha? A família afetiva, ela seria um novo conceito de família, né? Porque até então, família a gente entendia como um núcleo feito pelo pai, mãe, homem, mulher. Hoje, o conceito de família, ele tem várias facetas, várias faces. Nós temos a família afetiva, que ela pode vir de uma adoção. Nós temos a figura da guarda, nós temos a tutela, nós temos a família substituta. Nós temos já a figura da família multidisciplinar. Uma família formada, por exemplo, pelos avós e a criança. A gente já não tem a figura materna nem a paterna. A família apenas mãe e filho, né? Nós temos também a família homoafetiva, né? Então engloba todas essas circunstâncias, todos esses novos conceitos, né? Então a gente acaba deixando de lado a questão biológica e a gente acaba priorizando e dando um maior valor jurídico à afetividade. Então é afetivo nesse sentido de diversidade, né? Não é mais aquela família, a gente fala de famílias com várias formações, com formações diferenciadas e não aquela família tradicional, pai, a mulher, que o marido, não deixa de existir. Que também, claro, mas é uma abertura aí para a diversidade, né? Que bom. Então a campanha então visa isso, seria isso, né? Isso. É importante destacar que tem se tido um conservadorismo muito grande no discurso familiar. Ainda tem tentado se retornar muito, resgatar muito essa ideia do homem, da mulher e dos filhos biológicos. Então, essa redundância, ela deixou de ser óbvia, né? É importante ressaltar a afetividade, a socioafetividade, até por uma questão de dignidade, de respeito. Claro. Às formações que começam a se fazer valer na sociedade hoje em dia. E começa a se fazer valer para o direito também, porque essas formações familiares sempre existiram, na verdade, né? Hoje em dia
e elas são mais aceitas, talvez, E mas ainda valorizadas. falta, mais valorizadas, mas ainda falta aí muito para a gente caminhar, né? Sim, Foi o que você disse sim. agora. Ainda há um ranço muito conservador, né? Em muitos aspectos, ainda precisa progredir, né? Por exemplo, algumas questões já são reconhecidas juridicamente, como o casamento homoafetivo, a questão da união estável homoafetiva, mas ainda se precisa caminhar, por exemplo, no sentido do reconhecimento da adoção por um casal homoafetivo, que apesar de já ser um direito reconhecido, mas ainda não regulamentado. Então, tu achas que o problema está mais lá na frente com o juiz, porque já é uma outra instância, né? A instância de vocês é na defensoria, é isso? A instância, ela é judicial em várias instâncias. Nós temos Sim. a primeira, né, a segunda, mas a nível de jurisprudência, de decisões judiciais, já há esse reconhecimento em larga escala, né? Sim. O que falta é uma regulamentação legislativa. Tá, então Deixa eu acho que, aproveitar né? essa pergunta da Elaine para também esclarecer um pouquinho a defensoria, que órgão é esse, qual o papel dela, né? Porque a gente às vezes acha que sabe, mas não sabe bem, para as pessoas entenderem, já que amanhã é o dia do defensor público, quem é o defensor público, que órgão é esse, para não confundir com o poder judiciário, com o juiz, com a decisão do juiz. Eu acho que seria importante, né? A Defensoria Pública ele é um órgão de defesa mesmo tanto do indivíduo quanto de um grupo vulnerável. Um grupo que necessite de acesso à justiça, ele tem como entrada a Defensoria Pública, tanto para atuar em causas individuais quanto de forma coletiva. Mas é a pessoa, então, que, em palavras bem básicas, seria a pessoa que não pode pagar um advogado, então procura a Defensoria Pública, é isso? Exatamente. Também. Também, mas não é só isso, né? Não é só isso. Existe essa intenção de você visualizar a vulnerabilidade, de ver o que é um grupo vulnerável. Um grupo de pessoas que às vezes não conseguem se organizar para buscar um direito. Exatamente. De todo esse grupo. E aí a Defensoria ela tem essa autonomia, inclusive constitucional, para fazer essa defesa. Por exemplo, para a gente entender, um exemplo bem prático, assim, para ficar bem claro. Os moradores de ruas, em geral. Hoje a Defensoria Pública tem, dentro do Núcleo de Direitos Humanos, todo um projeto voltado a moradores de rua. E não necessariamente pela questão da hipossuficiência financeira. Certo. E sim pela questão mesmo da vulnerabilidade. Outro exemplo claro, a população carcerária. Muita gente às vezes tem condição de pagar um advogado, mas a Defensoria Pública ela se faz presente nos presídios para saber o que está acontecendo ali e de que forma pode se dar a devida assistência. No âmbito dos direitos humanos. né? Isso, exatamente. Agora, deixa eu só voltar por uma questão que ela falou no legislativo, né? Então, assim, no contexto que a gente está vivendo, a gente sabe que o legislativo ele está muito contaminado por grupos conservadores, influenciados por igrejas, que são totalmente o contrário desse tipo de projeto que vocês estão empenhados em desenvolver. Como é que vocês veem isso? Isso é um entrave hoje? De certa forma, pode ser encarado como um entrave inicialmente, mas eu acredito que isso faça parte até mesmo de uma evolução social, uma evolução cultural, a aceitação dessas questões mais diferenciadas, inclusive a questão homoafetiva, a adoção por casais homossexuais, que isso ainda é muito debatido e provavelmente por este motivo religioso ainda não regulamentado devidamente. Agora, porque chama a atenção exatamente o que a Elaine está falando, porque você tem um poder judiciário muitas vezes com decisões inovadoras e progressistas, né? Inclusive, por exemplo, o judiciário do Rio Grande do Sul é muito conhecido por isso, né? Sim. Em relação a essas questões de direitos de família. Bastante inovador. E ao mesmo tempo você tem um legislativo federal, né? Que é a Câmara Federal, que esse atualmente é bem conservador. Então, isso aqui. E daí porque você diz que a lei existe, mas não há regulamentação. Porque precisa da regulamentação, precisa passar pelo legislativo. Exatamente. Seria isso, né? E daí custa passar esse tipo de coisa num congresso muito conservador, né? Inclusive, eu acho que está havendo uma onda conservadora, né? De retroagir em alguns avanços que já aconteceram. O judiciário é mais um dos grandes projetos do Congresso Nacional é o Estatuto da Família. Sim. Que ele vai totalmente contra a ideia de uma família afetiva. Ele tenta fechar esse conceito de família. No conceito tradicional. No conceito tradicional. o Estatuto da Família. E É como se é ele um projeto. estivesse fechando os olhos para um mundo que não existe mais.
O preconceito ele é muito social. Exato. Ele não é tanto jurídico. Quando você fala de igualdade, de igualdade familiar, quando a gente fala da afetividade, a própria predominância dos direitos da criança. Como falou, às vezes você abre mão de colocar uma criança dentro de um contexto familiar real em função de outros princípios, de outros valores que não são mais questionados. Então essa afetividade ela é importante. Pensar na criança. Na saúde mental dela, Sim. psicológica, né? Do crescimento dela, que isso que vai fazer mais a diferença. Exatamente. Às vezes muito mais do que uma questão econômica. Dani, temos algo... Sobre essa situação. A Luciana Rocha, da Marambaia, quer saber como é o trabalho da Defensoria aqui no Estado em relação a essas questões familiares. Existe trabalho específico para casos de adoção? Como é isso? Bom, em relação especificamente à adoção, a pessoa interessada, o casal, a família interessada em adotar, ela deve se dirigir à Vara de Infância e Adolescência do seu município, né? Primeiramente, é lá que se inicia esse trabalho de adoção. A pessoa vai, ela se cadastra, ela apresenta toda uma documentação e essa documentação vai para uma análise e posteriormente para um cadastro nacional de adoção. E neste cadastro ela vai indicar as suas opções. Eu quero adotar um bebê, uma criança de tal idade, de tal sexo, de tal cor. E aí, de acordo com a disponibilidade dessas crianças, né, na lista de adoção, então aquele determinado casal ou aquela pessoa será chamada para dar continuidade ao procedimento. Mas é isso no Poder Judiciário, na Vara da Infância e Juventude, né? Exatamente. Mas a Defensoria Pública aqui no Estado trabalha de alguma forma a adoção? Sim, com certeza, algum projeto auxiliando, específico? né? Porque a partir do momento em que já existe essa questão do cadastro nacional, vai haver um processo judicial, a Defensoria também vai atuar nesse processo, com certeza, caso seja requerida a sua assistência. Claro, mas aí tem que procurar vocês para que Sim. vocês entrem em campo, digamos assim, para que vocês atuem, né? Não pode Agora, ser... existem várias outras formas de você chegar a esse objetivo, que é adotar. Não apenas indo diretamente às varas da infância, porque existem determinadas situações, por exemplo, em que a pessoa que quer adotar, ela já tem um laço afetivo com a criança. Nesse caso, ela já tem uma convivência, né? Então, geralmente, a gente indica que essas pessoas procurem logo a Defensoria para tentar dar andamento a essa adoção. Agora, o que vocês têm especificamente é um núcleo de atendimento à família, não é isso? É o NAEFA. Que é o que vocês fazem também um trabalho bastante interessante aqui no Pará. E já que a gente está falando então de família, né, que é a campanha da Defensoria neste ano, eu queria que vocês falassem como é que funciona esse núcleo, qual é o objetivo dele, quem é que está nesse núcleo, que tipo de atendimento é feito. O NAEF é o núcleo de atendimento à família. Então, se concentram neste núcleo todos os atendimentos referentes a questões de família. Como é feito este atendimento? Ele é presencial, né? Existem 4 defensores de primeiro atendimento que atendem de segunda a sexta, 10 atendimentos diários. Nós temos também os defensores que atuam na questão do acompanhamento processual, quando então a ação já foi ajuizada. Temos 8 defensores que também atuam com atendimento e mais audiências judiciais. E esse atendimento ele é primordialmente pessoal, né? Você chega, o cidadão chega e se dá prioridade muito à desjudicialização. A gente prioriza a conciliação e evita o ajuizamento de demandas, né? E é justamente nessa questão que a Defensoria ela atua ainda com mais consistência, né? Através de conciliações na questão das famílias, a separação, divórcio, divórcio, de conciliação, divórcio, de solução de união estável, alimentos, reconhecimento de paternidade. Isso em todas as classes ou nas classes menos favorecidas? Vocês atendem qualquer classe social? Mas a Defensoria, a atuação dela é mais voltada para as pessoas que realmente necessitam de baixa Uma pessoa que pode pagar um advogado e procurar a Defensoria, vocês atendem? Não, né? Vocês atendem primordialmente a pessoa que mostra, que prova que não tem condições de pagar, não é isso? Existe uma análise, claro. Feita uma análise, o próprio defensor Porque a Defensoria, público. o objetivo dela é esse, né? De Sim. certa forma, é atender essas pessoas, né? Sim. Então, quando se percebe que há realmente condição daquela pessoa procurar um advogado,
de ter outra atuação, a gente Direciona. direciona. Né? É que em alguns casos a pessoa aparenta poder pagar no advogado e não pode. Às vezes Mas Então, é por isso que eu digo, tem que passar por uma análise. não é? Existe essa análise, a gente faz essa análise. E é bom ressaltar também que no interior do Estado, cada núcleo de defensoria também exerce as mesmas atividades daqui da capital. Então, esses casos de família no interior podem ser dirigidos diretamente às respectivas defensorias. Agora, olha só, quando esse núcleo de atendimento à família, e aí você disse os casos que mais surgem, né? A questão do reconhecimento da paternidade, Divórcio. dissolução de união estável, divórcio, e aí que vocês tentam sempre conciliar, harmonizar antes de entrar com ação, quer dizer, como é que se diz? De ingressar com uma ação judicial, né? A ideia é tentar harmonizar por meio do diálogo. Isso. É aí que entra a constelação familiar? Exatamente. Vocês aplicam? A constelação familiar seria o quê? Um procedimento, uma A metodologia? constelação familiar é um novo método, né, de conciliação. Ele foi originalmente idealizado por um psicólogo alemão, Bert Hellinger, mas já estamos aplicando aqui no Brasil, em alguns estados. Em homenagem ao Dia do Defensor Público, que será amanhã, nós teremos inclusive um evento na Defensoria Pública sede, aqui em Belém, onde estão marcadas 100 conciliações, né, na área da família, 100 na área da família, e nós vamos aplicar o método da constelação familiar e vamos com certeza fazer muitas conciliações. Como é que funciona o método na prática? Na prática, ele pode ser utilizado na fase pré-processual ou durante a fase processual. De forma inédita, nós, a Defensoria do Estado do Pará, estamos fazendo um convênio com o Tribunal de Justiça também do Estado e vamos implementar esse método na fase pré-processual, ou seja, antes de ajuizar qualquer demanda. A gente vai tentar essa conciliação dentro do âmbito familiar. Porque o mais comum é quando já ingressou com a ação, quando o processo já começou? Sim. É isso? Não, pré-processual, antes de se ingressar. Não, mas eu digo, você disse que vocês vão começar agora esse trabalho antes da pré-processual, porque Isso. o mais comum é fazer a constelação... A constelação familiar no decorrer do processo. Tá. E demora muito para resolver as demandas? De família, Sim. várias circunstâncias influenciam nessa resposta, né? Vai depender de muitas coisas, inclusive da existência da gente conseguir ou não uma conciliação. Uma conciliação encerra rapidamente. Não, só para Que é o ideal, né? Eu só queria fazer a ressalva de que esses sem agendamento já foram agendados. Né? São pré-agendados para esse evento, que é uma ação concentrada que vai ser feita. Amanhã. Não Quem pode quiser, chegar lá e não entrar dá na para fila. chegar lá, não dá. Mas não é uma pode ser fila reagendado de- para uma outra oportunidade. Mas como é que funciona na prática? Eu vi, assistindo TV um dia desses, eu vi que acho que teve uma matéria sobre isso, uma reportagem, não sei se foi no Fantástico, alguma coisa falando de um tribunal ou de uma defensoria Sim. pública no outro estado que aplica esse método da constelação familiar. Mas na prática, como é que seria? É o seguinte, a constelação familiar, o método, ele busca esclarecer para as pessoas os motivos de fundo, as razões pelas quais ela está ali litigando. Por que ela não consegue chegar numa solução para o conflito dela, né? E isso acaba trazendo para as pessoas, mostrando que todo conflito ele possui uma forte carga emocional e que muitas vezes essa carga emocional não deixa que as pessoas conciliem, que as pessoas resolvam aquela questão, principalmente uma questão de fundo familiar. Aí você coloca as pessoas envolvidas no mesmo ambiente. Sim, ou um defensor faz essa conciliação, ou alguém da equipe técnica, né, um assistente social, um psicólogo, e a gente tenta mostrar para essa pessoa qual é a verdadeira razão dela estar litigando. Mas aí vocês são treinados para isso, eu imagino, né? Existe Sim, um curso, como é que treinamento. Aqui funciona? Porque uma no abordagem estado- dessas não é uma abordagem simples, Não. né? Você tem que ter uma técnica para... Sim. Até porque essas pessoas, eu imagino que chegarem a um ponto desse, estão... o litígio, a situação está bem já avançada, tensa, né? Foram feitos alguns treinamentos, né? Já, e nós temos uma parceria que está iniciando com o Tribunal de Justiça aqui do Estado, e nós temos uma servidora do tribunal, inclusive,
que a tese dela de doutorado é em cima desse tema, constelação familiar, e ela que está também ajudando, auxiliando nesse treinamento. Nós já conversamos aqui no programa sobre isso, eu só estou puxando mais um pouquinho, primeiro para eu saber mais, claro, e porque é importante que as pessoas entendam, Sim. né? Como é interessante esse método. Sim. E como você já tem algum resultado positivo de alguns casos, ou ainda não. Ou ainda é muito recente, né? É muito recente e está sendo implementado justamente amanhã. Amanhã, neste evento, nós vamos ter inclusive uma palestra para os cidadãos que vão participar das conciliações, para que antes eles possam saber o que é a constelação familiar. E aí desarma, né? Um pouco. Desarma, a ideia é exatamente. Desarmar as pessoas. Esse é o objetivo. Ficam muito armadas quando estão numa situação dessas, claro. Né? Exatamente. Aí você tem que desconstruir. A primeira impressão que dá é que as pessoas não vão se entender e vão sempre querer entrar com uma ação judicial. E a Defensoria, ela tem como função constitucional a solução pacífica dessas controvérsias. A constelação familiar é um dos métodos que está sendo utilizado a partir de agora. Que é algo novo no Brasil, esse tipo Sim. de... Porque eu vejo que há alguns métodos desses nos tribunais, assim, outros parecidos, mas nessa tentativa de evitar que se ingresse com ação, que chegue até um processo. Exatamente. Até porque você, como é que se diz, desobstrui um pouco, né, os tribunais, né, o acúmulo de processos, que é um problema que a gente tem no país também, né? E uma ação judicial normalmente vai deixar alguém insatisfeito. Então, você tem o autor de um lado, o réu do outro, alguém vai ganhar a ação, outro vai perder, e aquela situação, socialmente, aquela relação familiar não vai se estremecer, né? Vocês vão pela questão mesmo do diálogo, da afetividade, da compreensão, né? É muito humanista, eu acho, né, essa abordagem, né? Eu acho interessante. E sem desrespeitar a intenção das pessoas. Sim. Ninguém vai obrigar elas a separar, obrigar a ficar junto, não é essa a questão. O papel não é esse. Vocês vão fazer com que elas enxerguem o contexto, a situação. É esse o papel de vocês, né? Exatamente. De conciliar e... Quando, a grande maioria das vezes, também não é só o casal que está ali, é o direito de uma criança, que não sabe se fica com o pai, se fica com a mãe, como fica a situação ali, no aniversário, numa formatura. O que se prioriza nesse caso? Quer dizer, é o direito da criança, mas aí a criança expressa o que ela quer. O interesse e o bem-estar da criança é o que é priorizado. E aí a ideia é ouvir a criança, então. Em algumas situações, sim, quando a criança tem não. essa capacidade de discernimento, quando é muito pequenininho, não tem como, Exatamente. Né? E aí mas a ideia sempre é essa, claro, o bem-estar da criança, né? Sim, a prioridade é a criança ou o adolescente. E às vezes os pais, no meio de uma confusão dessas, não conseguem enxergar sempre isso, né? Envolvem a criança, sem querer, mas envolvem. E tem que ser compreendido que, às vezes, a relação do casal não deu certo por qualquer motivo, mas existe uma relação com a criança que tem que dar certo, das duas partes. Nesse caso, a constelação ela surge com o objetivo de resolução de conflitos? Sim, e de fazer com que aquelas pessoas percebam, né, o que muitas vezes o comportamento delas está prejudicando os filhos. Porque o constelador aí, ele é o promotor. E os participantes são os que estão envolvidos na ação. Isso. No litígio. São os defensores, São os né? defensores. Públicos, Sim. né? Vocês é que vão tentar compor. Isso. Mas aí, é como você falou, vocês sempre têm uma ajuda, digamos assim, uma colaboração de quê? De um assistente social, de um psicólogo. Os Exatamente. defensores, então, estão cercados. A gente trabalha em conjunto. É importante também desses multidisciplinar, profissionais de outras áreas, né? Claro. Para o sucesso do método. Tinha outra pergunta? Temos participação da professora Eunice do Gomar, num caso específico. Ela quer saber qual a política de retaguarda que existe para crianças que não têm vagas em creches e os pais trabalham o dia inteiro. Vocês fazem orientação? Chega essa demanda até vocês de orientação ou não? A natureza dessa demanda já não é muito de família. Já não é uma questão de família, já é uma questão mais para o núcleo da criança e do adolescente. Já não é muito com o núcleo da família. Mas de qualquer maneira, poderia procurar. Procura a defensoria, com certeza, porque quando é feito o pré-agendamento, existe essa análise de que demanda está sendo trazida e vai ser encaminhada ao núcleo específico.
Então pode Porque não ser o núcleo da vocês têm família, diversos núcleos na Defensoria aqui no Estado. Quais são? Esse da família? da criança e adolescente, que é o NAECA, tem o da defesa da mulher, vítima de violência doméstica, que é o NAEM. Que também faz um trabalho muito interessante. Muito importante. É importante, né? Importante. Nós temos, inclusive, o núcleo de defesa do homem em casos de violência doméstica, que também tem essa intenção. Não é só a defesa no processo criminal especificamente, e sim de tentar passar alguma conscientização das razões pelas quais, que são de um machismo histórico na sociedade, pelas quais ele precisa mudar de conduta, mudar de pensamento. Não é só encarcerar a pessoa, tirar ela da sociedade e resolver o problema. Então existe toda essa intenção. Outro núcleo, o próprio núcleo de direitos humanos, que já foca mais em demandas coletivas, tem grupos de trabalho LGBT, tem esse trabalho vinculado à população de rua. Acho que a Defensoria com esses núcleos, de certa forma, se parece um pouquinho com as comissões da OAB, né? A OAB também atua com comissões, né? Que atendem. Agora, só que vocês têm uma outra prerrogativa que essas comissões não têm na OAB. Mas eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. mesma que aí você linha. segmenta mais, né? Os casos e tal. É uma especialização, Né? toda atuação. Sim. E aí organiza melhor o trabalho, facilita, né? Sim. Acredito que as comissões, ela acaba tendo um viés mais, tanto acadêmico quanto político, de pressionar políticas públicas. Os núcleos da Defensoria é uma organização administrativa em relação à atuação. Porque é que eu digo, vocês têm outras prerrogativas também, quer dizer, o objetivo é mais ou menos, outro, mas funciona de uma certa forma parecido, né? Acho que segmenta mais os assuntos. Eu só fiz uma comparação, porque a gente recebe muito aqui as comissões da OAB, os presidentes das comissões, já falar de vários assuntos, como direitos humanos e tal. E aí eu lembrei disso também. Mas é louvável que vocês criem esses núcleos. Agora, essa é uma peculiaridade da Defensoria Pública do Pará, ou no Brasil inteiro as defensorias estão trabalhando assim, com núcleos e tal? Regra geral, elas especializam sim a matéria Né? em É núcleos. trabalhado em núcleos, sim. E esses núcleos são trabalhados dessa forma como vocês colocaram aqui, né? Nesse caso do atendimento, que é bem bacana isso, né? Da violência contra a mulher, que tem esse que atende o homem, né? Agora, claro, tem muitos lugares, como no interior, que às vezes você tem um defensor público que vai atuar em todas as demandas. Aí já é um Mas outro nenhuma caso. demanda fica sem atendimento. Temos mais alguma coisa, Dani? Como amanhã é o dia de vocês, do defensor público, eu queria que vocês falassem um pouquinho também desse cargo, digamos assim, dessa função pública. Vocês são advogados públicos, é isso? Na estrutura, não é advogado público, né? Não, chama de função essencial à justiça, está previsto na Constituição, separado da advocacia, tanto da advocacia pública quanto da privada, e tem todo esse contexto de promoção de direitos humanos. É uma instituição muito mais específica do que a simples advocacia. E como é que vocês estão trabalhando e aqui vão trabalhar essa campanha da família afetiva? Já temos, inclusive, alguns, na mídia principalmente, sendo colocado. É uma campanha muito de conscientização, tá? Tanto para a sociedade quanto para as instituições que atuam junto com a Defensoria, de demonstrar as principais demandas. Todo ano é um tema diferenciado. Esse ano foi escolhido família, como já foi colocado aqui, e a proposta é que se faça, nós temos inclusive uma página no Facebook, tem essa abrangência nas redes sociais, que demonstre para a sociedade o que a Defensoria está realmente disposta a atuar, a fazer nesse caso. Então a campanha Família Afetiva é muito no sentido de conscientização. Mas dentro dessa temática. Isso. De se abrir para as diversas famílias, diversas formações. Isso. Sim, para esclarecer a questão dos direitos, dos deveres, né? Que dentro da temática familiar. Né? Muitas pessoas, às vezes, elas vão à Defensoria em busca apenas de informações. Eu posso adotar? Eu posso casar? Eu posso fazer isso? Elas vão muito em busca de esclarecimentos. Querem fazer umas perguntas, Veridiana, Aprendendo Elaine? muito hoje aqui.
Aprendemos um bocado, né? Se quiser fazer mais uma perguntinha, eu tem quero. tempo. Em casos de adoção, vocês orientam também, já que existem essas famílias, e há uma indicação de que os irmãos sejam adotados juntos, né? Quando chega uma pessoa disposta a adotar irmãos, é dada uma certa preferência? Bom, a questão da adoção de irmãos. Realmente se deve dar preferência a que irmãos sejam adotados e fiquem e permaneçam numa mesma família, né? Essa questão ela vai estar bem definida no cadastro de adoção, né? Então eu quero adotar uma única criança. Às vezes as pessoas não entendem por que demora tanto. Existem muitos irmãos na fila, muitas crianças que têm aquele núcleozinho familiar. E então chega, por exemplo, a minha vez de adotar. Eu não quero irmãos, eu quero só uma criança. E aqueles irmãos, eles continuam, eles ficam lá, eles acabam até a crescer e nunca serem adotados, porque nunca conseguem encaixar o perfil de quem quer adotar e de quem precisa ser adotado. Casamento homoafetivo, por exemplo, como é que a Defensoria resolve? Entra com a ação. Hoje, o casamento homoafetivo, ele, inclusive, já é mais tranquilo juridicamente. Uhum. Um casal pode tanto procurar a Defensoria, como ir num cartório, fazer o mesmo procedimento, diretamente, o mesmo procedimento de um casal heteroafetivo. A adoção é que não está regulamentada, Isso. né, por um casal homoafetivo. Mas o casamento pode ser feito tranquilamente. A adoção segue o mesmo padrão, mas nós enfrentamos essa dificuldade. Eu gostaria de perguntar ainda sobre a constelação familiar, fiquei bastante curiosa. Sobre o processo em relação à realização, como é que ocorre? As partes, elas são informadas, são convidadas, há uma autorização prévia para isso, há um procedimento, ou a parte só é convidada e agenda e constela? Na realidade, no momento em que a pessoa procura a Defensoria Pública, já há uma identificação daquela demanda. Né? Se a gente verifica que existe uma boa possibilidade de conciliar, a gente já encaixa. Nós temos uma agenda específica, né? A gente já encaixa, a pessoa já sai de lá com dia, data marcada, hora marcada para comparecer. No caso, vamos imaginar que seja uma conciliação relativa à separação ou não, divórcio. Vem os dois e aí a gente inicia o método, né? Primeiro chamamos o casal e a gente conversa, explica, traz à tona toda a motivação daquela relação, né? E tenta obter uma conciliação em algum sentido, dependendo do caso concreto. Nesse caso, então, quando o casal vem, caso se for divórcio, ele está ciente que ele vai estar em um processo de constelação? Ele a gente dá ciência ao iniciar. Interessante. Sim. Obrigada. E aí pode ser em uma sessão só, em mais de uma sessão, a constelação familiar ela ocorre uma vez só, não? Pode ter mais de uma sessão, digamos assim? Sim, pode ter, fica a critério de quem está fazendo. A ideia é tentar resolver, né? É tentar conciliar. Tentar conciliar. Na grande maioria das vezes é até difícil ser em uma só. Eu imagino. Mas pode acontecer. Com certeza deve precisar de mais uma. Só mais uma pergunta que eu tenho que encerrar, mas diga, pode fazer. Porque o que é interessante também em relação a essa questão do divórcio, que sempre tem crianças envolvidas. Nesse caso, para que a criança faça parte do processo, também é informada a família? Não, as crianças elas são à parte, elas não vão fazer parte desse método porque envolve apenas os adultos. Certo, obrigada. É isso, então. Alguma coisa que a gente não tenha perguntado que seja importante, afinal de contas, amanhã é o dia de vocês. Acho que foi bem esclarecido, né? A campanha está aí, família afetiva. Quem quiser informações de Defensoria Pública, com várias... aqui em Belém são quantas unidades, como é que a gente fala? Quantos núcleos? Nós temos duas sedes, todas né? As duas ali no comércio, né? Na Manuel Barata, que são as sedes principais, mas existem também alguns núcleos isolados. Nos bairros, né? Uhum. Então, agradeço por terem vindo. Parabéns de novo, viu? Foi muito bom. A gente encerra esse bloco com o Sérgio Pereira e a Adriana
Martins, que são defensores públicos. O Sérgio, inclusive, é vice-presidente da Associação de Defensores Públicos do Estado do Pará, e conversamos sobre essa campanha que é Família Afetiva, que é uma campanha da Defensoria Pública Nacional, e amanhã é o Dia do Defensor Público. Agora tem um intervalo rapidíssimo. Na volta conversamos com a Veridiana Valente, que é professora universitária, doutora em letras e coordenadora do curso de letras da UNAMA, e o assunto é o Fórum de Letras da Universidade, que chegou à 20ª edição e tem muita coisa bacana para a gente conversar. Daqui a pouquinho.